Sabe quando você tá prestes a dormir e o seu cérebro te lembra daquela vergonha que você passou lá em 2013? Isso aconteceu comigo essa semana e eu resolvi contar aqui pra você 5 momentos da minha vida otaku que me deixam envergonhada até hoje. Mas antes disso, eu sou Stephanie Alves e bem-vindos a mais um Stephanie Senpai. Quase decepei meu dedo. Se você tem mais ou menos a minha faixa etária e viveu aí Orkut, o auge do Facebook, você provavelmente já pode ter passado essa vergonha. Teve uma época da minha vida, quando eu ainda era uma jovem Stephanie, uma adolescentezinha, que eu fui administradora de uma página do Facebook sobre animes. E o meu conteúdo era muito ruim. Eram uns prints assim, era muito ruim. E eu fazia uns prints de anime e tal, mas assim, eu não printava o que eu assistia, eu printava o que tava no hype. Então às vezes eu pegava umas coisas meio sem entender muito bem o contexto. Mas o que mais me pegava é que tinha aquele famoso selo anti-kibe, que a gente colocava nas imagens para as pessoas não roubarem, ou se outra página roubar, o pessoal saber que o conteúdo é seu. E simplesmente o meu selo anti-kibe nessa página era uma personagem super peituda, nada a ver. Eu era magrinha, sabe? Uma tábua. E aí eu peguei a personagem mais peituda que eu achei e tipo assim, ela vai ser minha personalidade. Até as legendas dos posts eu tentava imitar a personalidade dela. Essa foi a minha primeira vergonha. E eu acho que é a que eu fico mais assim, não acredito que eu fiz isso. A segunda vem de uma era, que se você... É uma era que vem pra todos os otakus, na verdade. Se você assiste anime, provavelmente em algum momento da sua vida, você usou, ou deve estar usando, ou ainda vai usar, uma touquinha de personagem de anime. Ou orelhinhas. E eu tinha ambos, eu tinha as orelhinhas e eu tinha a touquinha de anime. E aí eu tirava foto, tipo, com a mãozinha assim de gato. Ou eu vou ver se eu acho uma imagem aqui pra ilustrar pra vocês, mas eu tirava foto assim, tipo, meu Deus, e eu me achava muito diferente das outras garotas. Porque, olha como eu sou, né? Você não sabe, não é desenho, é anime. Meu Deus, que vergonha. E corta pra mim em 2025, passando raiva, porque eu não sei fazer delineado. Porque eu tava me achando muito diferente das outras garotas que se maquiavam. E aí, enquanto eu tava lá vendo meus animes, e agora eu não tô nem vendo anime direito, nem tô me maquiando, mas eu me livrei de todas as minhas toquinhas. Eu acho que não combina mais. Mas o rolê pra mim, não é que era toquinha vergonhosa, mas era o combo, entendeu? De achar que eu era muito diferente, muito alternativa, com a touca, com a pose. Eu acho que isso vai me perseguir pra sempre, porque tem pessoas que têm essa foto e vira e mexe, quando eu tô conversando com esses amigos dessa época, alguém traz essa história à tona. Até minha jovem aprendiz já viu essa foto. Tá rindo que foi super kawaii nos bastidores. O terceiro ponto, pra mim é muito bizarro. Eu fico meio envergonhada com ele, porque é tipo uma amnésia ao contrário. Calma, eu explico. Quando alguma coisa tá muito no hype, mas eu não tô acompanhando naquele momento, seja por tempo, ou seja porque não me pegou de cara, eu gosto muito... Vou dar um gole aqui na minha bebida fake. Tem nada na caneca. Quando uma coisa tá muito em alta e tá saindo muito conteúdo sobre, e aí às vezes eu gosto de esperar sair mais episódios pra assistir, ou não tô com tempo, fico deixando a obra ali de canto pra assistir em outro momento. E aí eu acabo recebendo uma avalanche de conteúdo sobre isso, porque eu acompanho muito conteúdo sobre animes, sobre mangás e tudo mais. Então é tanto print, tanto review, tantas edições no TikTok, tanta coisa acontecendo, que eu simplesmente faço um gaslight comigo mesma. Eu me tiro de doida. Tipo, na minha cabeça, eu crio o momento de que eu assisti aquele anime. Na minha cabeça, é como se eu tivesse lido aquele mangá e assistido aquele anime. Não instantaneamente, mas aí quando passa alguns anos e alguém pergunta, eu falo, já assisti. Mas não é pra, parecer que eu sei muito, que eu vejo muitas coisas. Porque realmente, no fundo do meu coração, eu sinto que eu assisti aquela obra. Até o momento que alguém comenta alguma coisa que só quem assistiu saberia. E aí eu fico... Peraí, eu acho que eu não assisti. Aí eu tento recapitular quando eu assisti e onde eu assisti. E aí eu não lembro.
provavelmente eu não assisti mesmo essa obra. Isso aconteceu com a segunda temporada de One Punch Man. Segunda temporada de One Punch Man eu não assisti, mas na minha cabeça eu assisti, eu falei pras pessoas que eu assisti, e aí quando um colega meu fez um comentário de um personagem, aí eu falei, tipo, quem é esse? Ele falou da segunda temporada de One Punch Man, e eu fiquei, eu sou uma farsa. Essa não é bem uma vergonha do que eu fiz, mas é uma vergonha, tipo, do que eu pensei naquela época. Acho que é assim como a Toquinha, sabe? Quando eu tava pra me formar em jornalismo, eu fiquei na pira de que eu precisava de um currículo mais robusto, porque ninguém ia querer contratar uma pessoa que só tinha feito estágio. E aí eu me voluntariei para ser revisora de uma scan de mangás, que traduzia mangás aqui pro Brasil. E eu acho que é uma coisa não só de otaku, mas era uma coisa de jornalista recém-formada, que eu achava que eu ia mudar o mundo. A imprensa é o quarto poder. A gente vai revolucionar. Nós somos rebeldes. Nós damos acesso às pessoas. As pessoas vão... Bora pra passar uma moto. As pessoas vão ter acesso sim aos mangás, porque mangá é caro. Todo mundo merece ler mangá se quiser. E aí eu achava que eu ia fazer uma coisa incrível e que eu ia, tipo, ter uma puta experiência pra pôr no meu currículo. Gente, foi péssimo. Era desorganizado. Eu lidava com adolescentes. Tipo, eu já era adulta, né? E aí eu lidava com meninas, tipo, 14 anos, que faziam, tipo, ali na unha, o negócio não tinha um processo de trabalho, uma coisa que eu poderia, de fato, usar de portfólio. E era um mangá muito ruim que eu revisava. Eu não vou lembrar o nome agora, mas era um shoujo péssimo, com um protagonista tóxico e uma protagonista super sonsa, sabe? Aquelas meninas tão tipo, ai, que ele arrasta ela pelo braço. Mas assim, até hoje eu fico pensando, onde eu tava com a cabeça que eu falei, isso aqui vai ser muito currículo pra mim. Eu acho que se eu tivesse feito um trabalho voluntário em outra área, teria engordado mais o meu currículo. Isso não é um problema, hoje em dia eu tenho um ótimo currículo, assim, consigo me colocar bem no mercado de trabalho, mas essa é uma experiência que eu não ouso colocar, eu não cito por aí. Inclusive, semana passada eu tava limpando o meu Google Drive e eu achei 3 páginas desse mangá lá que eu tinha revisado por último, assim. Eu acabei apagando antes de ter a ideia pra esse vídeo, mas era muito ruim. Muito ruim. Todas eu falo que eu fiquei com vergonha, mas eu acho que essa é a minha maior vergonha otaku. Porque eu não era adolescente, mas eu também não era criança ainda. Eu já era, tipo, ali no meio termo, sabe? Uns 12 anos. Quando eu tinha na faixa entre 11 e 12 anos, eu tava revendo aquele episódio... Eu não lembro se foi a primeira vez que eu vi, ou se eu tava vendo de novo. Aquele episódio de Dragon Ball, em que o Gohan tá tentando ensinar a Videl a voar. Que ela até corta o cabelo, tem toda aquela cena dela do cabelo grande, depois aparece de cabelo curtinho e tal. Ensina ela a controlar o Ki e como isso iria ajudar ela a voar. E na minha cabeça, eu era uma pessoa muito inteligente. Eu era diferente das outras... Eu tinha isso, né? De ser diferente das outras meninas. Eu achava que algo dentro de mim tava aqui pra tornar esse mundo diferente. E que se eu me concentrasse muito, eu conseguiria controlar o meu Ki e voar. E eu fiquei no quarto, tentando, igual a Videl, concentradíssima. Só que eu sou uma pessoa de uma família grande. Eu tenho 4 irmãos. Então, assim, tinha uma movimentação em casa. Eu tava super concentrada. Toda hora que alguém passava, eu disfarçava. Porque eu também sabia que isso não era tão normal assim. Mas eu tentei. Pro desespero de vocês, eu não consegui. Mas eu acho que cabe aqui uma tentativa de novo, um outro dia, né? Vocês verem passando uma coisa no céu, é um pássaro, é um avião? Não, é a Stephanie Senpai. Finalmente controlou o Ki. Claro que tem outras coisas que eu às vezes fico até meio corada, boto a mão na cabeça e falo, não acredito que eu falei, eu fiz isso. Mas acho que esses são os pontos principais. E você? Tem alguma coisa do seu passado ou até mesmo do seu presente, otaku e nerd, que te deixa com aquela pulga atrás da orelha de nossa, acho que eu passei vergonha, acho que não precisava disso. Se tiver, me conta aqui nos comentários. A gente se vê na próxima, então até lá, viu?
Quase que eu falei segue o beat, tô acostumada a gravar pra rádio. Aproveitando aqui o cenário da rádio, eu quase mandei um segue o beat. Se você não conhece, vai lá, @radiomove. Tchau, tchau.